Observatório Regional. Apoio Cultural O Mundo dos Pneus. O seu centro automotivo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Olá, boa noite. Começa agora o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje aqui em nosso estúdio a gente conversa com a secretária de Planejamento e Meio Ambiente da cidade de Jundiaí, Daniela Camarassuti. Quem também participa desse programa Observatório Regional é o presidente executivo da TV Rede Paulista, Otávio Fumes. Você nos acompanha pelos canais 14 UHF, o 22 da NET. Acesse a nossa página tvredepaulista.com.br. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. No ar, o Observatório Regional desta quinta-feira. E hoje aqui no nosso estúdio, a gente conversa com a secretária de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura de Jundiaí, Daniela da Camarassuti. Secretária, boa noite. Muito obrigado pela presença da senhora aqui no Observatório Regional. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço aqui a oportunidade, o espaço. E hoje aqui também presente o presidente executivo da TV Rede Paulista, Otávio Fumes. Otávio, boa noite. Obrigado também pela participação. Boa noite, eu agradeço o convite. Boa noite, secretária. Seja bem-vinda. Bom programa a todos. Bom, secretária, já vem a discussão com a população, com o cidadão jundiaense, isso já faz um bom tempo, desde 2013, do plano diretor da cidade de Jundiaí. E aí, algumas oficinas territoriais têm sido feitas, 11, né? Já foram feitas 7 oficinas. Hoje é a 10ª e amanhã a 11ª. 11ª oficina. Enfim, e de lá para cá, o que é que a administração pública também pode perceber nesse plano, nessa participação popular no plano diretor do município de Jundiaí? Quais são essas demandas, aquilo que mais preocupa a população? A gente vem num processo de consulta popular desde o final de 2013, onde no começo do ano de 2014 nós enviamos cerca de 150 mil questionários nas contas de água para toda a população, né? Também foram enviados às escolas da rede municipal e algumas da rede estadual, cerca de 15 mil questionários, que faz parte e compreende essa que a gente chama de leitura comunitária, né? O que é essa leitura comunitária? É entender um pouco como que a população está vendo essa cidade. Então, um pouco do diagnóstico da cidade a partir da visão da população, e não só do poder público. O poder público também tem a visão de cidade, que a gente chama de leitura técnica. Então, são os eixos de desenvolvimento, as visões dos territórios, as potencialidades, questões ambientais, as questões de mobilidade. Mas a questão da leitura comunitária é um primeiro momento nessa revisão, nesse novo plano diretor que está sendo elaborado, para que a gente possa fazer uma legislação onde a população se reconheça nela. Então, as oficinas agora que iniciaram, né, aí nesse mês, elas têm o objetivo dessa leitura feita pelos questionários. Nós tivemos um retorno voluntário de 8 mil questionários. Isso foi sistematizado numa leitura bairro a bairro. Então a gente tem assim, informações sobre segurança, mobilidade, transporte, coleta de lixo, potencialidades da cidade, oferta de emprego. É uma pesquisa bastante ampla, bastante abrangente, que foi sistematizada. Agora, essas oficinas nos bairros vêm, primeiro, trazer uma sensibilização dessa comunidade do que é o plano diretor, né? Na pesquisa aponta que cerca de 73% das pessoas não sabem o que é um plano diretor. E o plano diretor é uma lei que regulamenta o desenvolvimento urbano e rural da cidade para os próximos 10 anos. Portanto, ele influencia diretamente na forma como a gente vive na cidade, como os bairros acontecem na cidade, se eles se verticalizam ou permanecem horizontais, né? Para onde a cidade se desenvolve, como funcionam as áreas rurais. Então, é uma lei, é uma legislação que influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas. E cerca de 73% das pessoas não têm conhecimento dessa legislação.
A partir daí, essas oficinas buscam levar uma sensibilização, explicar de uma forma bastante didática o que é essa legislação. E aí começar a trazer essas pessoas a construírem um olhar do que gostariam para a cidade, do que identificam como potencialidades, do que identificam como problemas. A cidade, como um todo, se a gente pegar há 30 anos, mudou muito o perfil do cidadão. Porque houve a migração de muita gente para cá. Muita gente de São Paulo, muita gente de Campinas, muita gente de Vinhedo e de outras cidades. Então, tem mudado muito a percepção que o munícipe hoje tem daquilo que ele quer para o futuro, do que é hoje o dia a dia do cidadão jundiaense? Tem mudado significativamente. Eu acho que hoje nós temos uma condição, até pela globalização das informações, pela rapidez de informação, pela internet e tudo, as pessoas elas querem cidade. E elas querem cidade com qualidade, elas não querem só ter a sua casa, ter seu carro, ir para o seu trabalho e voltar. Elas querem poder usufruir da cidade nos finais de semana. Elas querem ficar na cidade, principalmente. Elas querem ficar na cidade. Então, a população hoje, isso é muito interessante, a população hoje ela olha para a cidade. Então, ela identifica que aquilo ali, de repente, não tá agradando, não atende ela naquele momento. Isso é muito interessante, porque você consegue criar um movimento também, não só que parta do poder público incentivar programas, projetos e determinadas intervenções, mas fazer com que a população seja copartícipe também. E aí você traz uma dinâmica muito mais vitalícia a esses projetos e a essas ações. Secretária, em relação a esse ponto especificamente, queria saber o seguinte: quando a gente tem uma iniciativa como essa, e evidentemente que essa é de extrema valia, sobretudo nessa integração, ou seja, na participação da população como um todo e do cidadão nos anseios, e isso poder refletir no plano diretor, nós sabemos que aí é um paradoxo entre os anseios e o que é possível ser feito pelo poder público. Quer dizer, isso está sendo pensado em como fazer? Qual é o receio disso que eu digo? É falar, puxa, mas tudo aquilo que foi colocado, nem sempre é possível ser feito. E aí a população se sentir, mas não foi isso que a gente pediu. Porque a gente sabe das limitações naturais do poder público. Isso está ficando muito claro para o cidadão? Ou seja, o medo de ser algo utópico, no sentido de falar, a população colocou os seus anseios, e a gente sabe que são grandes, muitas vezes fora de uma realidade de um plano participativo, e acaba sendo uma coisa que eventualmente volte com uma crítica de dizer, poxa, foi feita uma pesquisa, houve uma adesão expressiva, mas de fato, talvez aquilo que a gente tenha pedido não pôde ser apresentado por questões técnicas, e a gente sabe que elas existem. É muito interessante essa pergunta, e é também uma das espinhas dorsais do plano, né? Quer dizer, todo esse processo participativo, ele é regulamentado por uma legislação federal, que é o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001. Veja, tem aí 13 anos essa legislação, Perfeito. né? Então, esses critérios, então ele regulamenta a forma como o plano diretor, que daí é uma lei em escala municipal, Perfeito. deve ser feita. Então, o critério de participação Dentro já de alguma coisa que possa ser viável. esse critério de participação da população poder dizer qual é a cidade que ela quer, isso é uma exigência legal do Estatuto da Cidade, mas que muitos municípios não praticam, de fato, né? E aí são legislações que podem causar problemas, como a gente comumente vê nas cidades médias, até pelo porte, como em Jundiaí, em alguns momentos a gente já consegue identificar, onde a população, por exemplo, mora num bairro horizontal, antigo, consolidado, e de repente surge uma torre de edifícios no meio do bairro e ninguém entende muito bem em que momento aquilo aconteceu, porque não era daquele jeito. Então essa exigência da participação, ela é uma exigência legal, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, é muito interessante isso também. Bacana, vieram aqui, ouviram a gente, mas e daí? Não estou vendo isso aqui como considerado na elaboração do plano, né?
As oficinas, elas têm esse critério também de transparência, porque aparecem as demandas e é natural que apareça, por exemplo, olha, eu quero lombada na minha rua. Exato. Eu quero que corte o mato do meu terreno do lado. As pessoas colocam seus anseios quase que particulares, não se pensa no todo, né? E é natural que seja assim. É natural, faz parte do processo. Então, esse processo também de oficinas é um processo de capacitação. Esclarecedor também. A gente explica, olha, isso é um problema, nós vamos encaminhar a secretaria competente, mas isso não é plano diretor. Plano diretor é quando a gente olha nessa escala. E aí a pessoa começa... Ah, entendi. E aí a pessoa começa também a qualificar um pouco o tipo de questionamento, o tipo de visão de cidade. Imaginei que as oficinas poderiam estar fazendo também este papel para que não haja um distanciamento entre anseio e resultado. Né? Bom, secretário, em termos de crescimento organizado do município, então vocês já sentiram da população o que elas querem de crescimento para a cidade, que elas querem ficar aqui, que elas querem aproveitar o seu dia a dia aqui, o fim de semana aqui. Isso, obviamente, implica de uma série também de investimentos, não só do poder público, mas também de iniciativa privada. E é óbvio que existe um impacto ambiental nisso tudo. As pessoas, como é que elas têm visto essa questão, por exemplo, de ocupação de solo, de preservação ambiental, porque a cidade vai ter que crescer. E vai crescer para onde? E vai crescer de que forma e como que ela vai crescer sem danificar o meio ambiente? É uma visão muito interessante também, né? Quando a gente pensa que a população, de repente, não está tão antenada ou não tem as informações tão amadurecidas ou uma visão, às vezes, tão consolidada, a gente se surpreende também. Porque, na verdade, existe uma exigência muito grande da população com relação à questão da preservação ambiental. Isso a gente vem presenciando em todas as oficinas que a gente vem trabalhando. Então, nós somos, inclusive, questionados por empreendimentos que vêm surgindo em algumas áreas e a população quer saber por quê. Se ali não deveria ser uma área ambientalmente mais preservada, já que é ambientalmente frágil. Então, e esse também é um dos objetivos da revisão do plano diretor. É importante dizer que essa lei vigente é uma lei de 2012 e nós estamos revisando essa lei antes de 10 anos, né? Ou de 5, como pode ser regulamentado pelo Estatuto da Cidade. Porque a gente vem sentindo que é uma legislação que ela não vem controlando o território da forma como deveria, até em razão dessa limitação de espaço urbanizável que nós temos hoje em dia. Questões de mobilidade, questões de infraestrutura. Então, essa relação de para onde crescer e como a lei regulamenta esse crescimento sem comprometer qualidade ambiental na cidade é algo que tem sido apontado fortemente nas oficinas e que, identificado do ponto de vista técnico, a legislação vigente hoje de uso e ocupação do solo não regulamenta, ela não consegue fazer esse controle. Bom, é importante também salientar que todo crescimento você tem um ônus e aí um investimento também com relação ao saneamento básico. Hoje, abastecimento 100% e coleta e tratamento de esgoto em torno de 97%, 98%. Ainda tem essa defasagem no território rural. E Jundiaí é muito difícil você conseguir realmente fazer. Chegar. E aí todo crescimento não é só você olhar, olha, aqui tem árvore, não tem árvore, eu tenho uma nascente. Você tem também toda a questão de saneamento, acho que você colocou bem também, de mobilidade urbana, quer dizer, é um impacto muito grande, né? Esse crescimento que dali 30, 40 anos tem que ser muito bem pensado, até com relação à crise hídrica, que a gente sabe que isso vai afetar daqui a 1, 2 anos, não é agora só a Grande São Paulo, a cidade de São Paulo, mas aqui também a gente vai sofrer com isso. É importante dizer que a nossa questão hídrica, apesar dos investimentos ao longo dos anos na nossa cidade, e Jundiaí tem uma situação bastante... É perigoso, né? Cuidado ao falar isso. Né? Eu fico realmente muito preocupada quando eu vejo manchetes do tipo Jundiaí está com a represa cheia, quer dizer, nós temos água para 60 dias, é importante dizer isso. E agora parou de chover. E a gente entra num período de estiagem, quer dizer, nós temos uma outorga aí do Atibainha para dar um suporte e temos
uma relação com Cantareira. Se nós não tivermos essas duas outorgas, nós temos água para 60 dias, considerando a represa cheia. Portanto, não é uma situação confortável. Ela é confortável em relação a outras cidades. Ela é menos mas caótica. Ela é preocupante, ela é muito preocupante. E a relação do desenvolvimento e do crescimento está diretamente ligada com a questão hídrica, que também é o cerne do desenvolvimento do plano. Bom, programa Observatório Regional faz uma rápida parada. Não sai daí que a gente volta em instantes. Já voltamos ao último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. E hoje aqui em nosso estúdio a gente conversa com a secretária de Planejamento e Meio Ambiente de Jundiaí, Daniela da Câmara Sutti. Secretária, a última questão que foi abordada no bloco anterior foi com relação a recurso hídrico, né, na cidade de Jundiaí. E é muito difícil você conseguir acompanhar investimento do setor público com investimento no setor privado. E uma outra questão também é que muito tem se discutido de uns 8, 9 meses para cá, o Bigardi já esteve aqui há pouco tempo e falou isso, que é de reuso. Como é que nós vamos reutilizar a água? De que forma que o município vai poder também economizar? Então, obviamente que não é só através de campanha, de comunicação, em veículos, enfim. E não é só a participação do cidadão. O cidadão, o que ele pode fazer? Às vezes, olha, vou economizar ali na mangueira, enfim, reusar a água ali da máquina de lavar, mas o poder público tem uma grande parte, uma grande parcela nisso também e vai poder, de que forma que a senhora entende, e também com outras secretarias, aí já é um planejamento um pouco maior, dar o exemplo para o cidadão, para o munícipe, de como a administração pública e de que maneira a administração tem feito a sua parte com relação a preservar o recurso hídrico. E entendo que de um tempo para cá, esse tem sido talvez o maior quebra-cabeça, porque antes falava muito pouquinho, olha, de meio ambiente, muito pouquinho de política esportiva, e o meio ambiente hoje se tornou talvez um dos principais assuntos em qualquer debate, em qualquer situação do nosso dia a dia. Até porque quando a gente fala de meio ambiente, né, nós estamos falando de recursos finitos. Exato. Né? Então, acho que esse é o olhar que a gente tem que trazer, apesar de Jundiaí, né, novamente aqui falando, é uma cidade privilegiada, mas os recursos naturais são finitos. Então, em razão dessa crise hídrica que a gente vem vivendo, isso já está apontado já há alguns anos, né? É que a gente sempre... Mas nunca foi colocado em prática também, né? Nunca foi colocado em prática porque, na verdade, a gente sempre tem a cultura de esperar mais um pouquinho, mas hoje nós temos uma situação aí instalada, presente, real, né? E nós vamos ter que começar a rever nossas formas mesmo de utilizar esse recurso, as formas como, no caso, né, dos cidadãos, como é que a gente faz a limpeza da casa, a lavagem, né? Enfim, tudo isso tem que ser revisto. Então, nessas situações mais complicadas, a gente começa a perceber que dá para fazer com menos, dá para fazer gastando menos, né? Na marra, mas a gente aprende. Na marra, né? A gente isso aprende, é uma pena que né? Quer dizer, marra. Às vezes você imagina que para lavar o quintal precisa da mangueira. Depois você percebe que com 2 baldinhos de água você faz a limpeza também. Tudo bem, e a vida segue, né? Agora, na questão do poder público, também precisa dar o exemplo. Quer dizer, tem a educação, que é a base de tudo que a gente fala, a parte da questão da educação e do conhecimento, para que isso perdure, né? Não seja um momento de crise apenas e depois. Mas o poder público tem que dar o exemplo. Então, assim, eu tenho acompanhado, a DAI, por exemplo, ela está fazendo uma revisão das tubulações do centro, que são tubulações antigas, e que foi detectada a perda de água em muitos pontos da tubulação. Então está se estudando uma tecnologia de fibra ótica que atravessa pelos tubos de água da cidade, pelos encanamentos, né, de distribuição, rede de água, identifica se há vazamento, corrige o vazamento com uma capa, tem um sistema lá interessante e extingue assim absurdamente as perdas das redes de distribuição de água. Então acho que essa é uma medida importantíssima, né, que está sendo aí avaliada pela DAE, eu não sei exatamente em que momento que está, mas estão avançando nisso, e que eu acho que começa a olhar um pouco para essa responsabilidade do poder público. Acho que a utilização de espaços públicos, como por exemplo o complexo FEPASA, água da chuva, você conseguir armazenar, reutilizar, centros esportivos. Acho que em escolas
do município é muito difícil isso, né? Mas eu acho que em outros espaços é bem possível você reutilizar essa água. É muito interessante. Se a gente pegar, por exemplo, um galpão do Complexo FEPASA, nós temos ali 20 mil metros quadrados de telhado. Você imagina quanto que isso dá numa chuva de captação de água para um uso para jardinagem, para lavagem, para descarga, manutenção, para descarga, e com toda a manutenção consciência geral. que temos um problema paralelo no armazenamento de água, Exatamente. que é um surto de dengue, talvez de proporções nunca vistas antes. Talvez não, acho que a gente pode falar com segurança. Então tudo esbarra, né, acaba esbarrando em algum outro problema. Agora, em relação, você tocou num ponto muito interessante, que é a perenidade das ações, né? Sobretudo quando se fala num plano diretor. Porque a impressão que o cidadão tem, sobretudo o cidadão que não tem acesso a mais esclarecimentos, é que ou está remediando ou é paliativo. E que nunca é duradouro por conta desse desenvolvimento quase que desenfreado. E em alguns momentos, de fato, a impressão é que o poder público está sempre um passo atrás do problema, né? No que diz respeito ao meio ambiente, isso ainda é mais grave. Agora, por outro lado, há uma mobilização mundial na questão meio ambiente. Sim. Né? Desde o protocolo de Kyoto até outras tantas coisas que estão se fato justamente pelo fato de os recursos serem infinitos. Agora, a gente esbarra muito num problema social, que é a educação, que é a conscientização e que ela não vai mudar em uma década nem duas, sobretudo em países subdesenvolvidos. Então, isso é muito complicado de lidar, né, secretária? Muito, né? É muito complicado, porque... Mas você forma uma geração. Exato. E acho que isso vem acontecendo, porque chegou-se no limite, né, Leandro? Agora, se nada for feito, em 50 anos nós não temos água para beber. Essa conscientização, né, não só pela questão hídrica, principalmente pela questão hídrica, mas toda a questão ambiental, e passa por algumas questões, porque eu também sou responsável pela COBEMA, que trata a questão dos animais, né? Então, quando você vê a questão do abandono de animais na rua, isso isso é crime, né? E aí existe uma exigência do poder público de uma solução para isso. Então, tem que haver uma fiscalização e punição. E aí a gente acaba entrando numa questão de como é que eu recolho animal, se eu não recolho animal, se eu castro animal. Mas, na verdade, a pessoa não pode abandonar o animal na rua. E se isso acontecesse, esses recursos poderiam estar sendo centralizados em outras áreas. Então, se eu não agir com as crianças na educação, de que se você não tem como cuidar de um cachorrinho, você não pode ter um cachorrinho, você não pode abandonar um cachorrinho, eu não consigo, eu fico enxugando gelo na castração e em outras questões. Exatamente. No caso dos recursos, é a mesma coisa. A questão ambiental é a mesma coisa. Então, a grade escolar aí precisa potencializar, enfim, algumas ações de cidadania, inclusive, de educação e cidadania, no sentido de perdurar e transformar gerações. Então, essa geração, a gente vai trabalhar com os adultos, vamos trabalhar com os jovens e com as crianças, e assim sucessivamente, né? É duro punir, desculpa, Leandro, mas é duro punir alguém que faz por não saber que está fazendo errado. Né? É a informação. Exatamente. Às vezes é falta de informação e de conhecimento. Eu me lembro que, acho que há uns 10 anos, existia um programa na rede estadual, desculpa, até não sei se ainda existe hoje, que é a Escola Aberta aos fins de semana. Foi feito isso muito fortemente com os céus, lá em São Paulo, quando a Marta foi a prefeita da cidade. Então houve uma participação dos pais na vida da criança, fora aquele período de sala de aula, muito bacana, muito legal. E aí a gente podia perceber a formação do cidadão, que não era só o aluno. Que o pai começava a perceber o seguinte: eu não posso só colocar filho no mundo. A obrigação não é do Estado, e de cuidar dessa criança que foi eu coloquei. Eu sou responsável principal da formação intelectual, cultural, enfim, do cidadão. Como é que a prefeitura tem feito esse trabalho com os pais? Quer dizer, é tão amplo assim como era lá atrás, em São Paulo? Ou como é que tende a caminhar isso? Na rede municipal, assim, eu tenho acompanhado mais de perto as escolas, porque tenho, em razão das oficinas, ido às escolas, né, aos bairros. E eu tenho sentido, por parte das diretoras, dos alunos e alguns pais até que a gente tem encontrado, esse vínculo da escola também como um equipamento público do bairro. Então, eu vejo
Tenho ouvido, não sei se isso em todas as escolas ou se algumas, eu não tenho essa informação, mas eu tenho visto que a quadra daquela escolinha aos finais de semana está destinada à criançada para ir lá com os pais e tal, para poder usar como espaço da comunidade. Isso tem acontecido. Até porque às vezes ela não tem outra opção de lazer aos fins de semana, né? Exatamente. Em algumas áreas até consolidadas urbanisticamente, antigas, enfim, talvez o bairro possua carência de espaços públicos, né? E de lazer. Então, nesse sentido, a escola acaba sendo essa área do bairro, né? E eu acho que nesse caso supre essa necessidade de forma integral. Até porque a condição de entretenimento que se tem numa escola, não no período letivo, ela é bastante grande. É assim. Né? Então, eu acho que é uma iniciativa que deve acontecer e deve ser também o quanto duradoura possível. Potencializada, inclusive, sem dúvida, né? Sem dúvida. Bom, secretária, tem vários outros assuntos, inclusive regularização, enfim, de lotes irregulares, mas infelizmente não vai dar tempo, vai ficar para uma outra oportunidade. Agradeço muito sua presença e os esclarecimentos aqui no Observatório Regional. Muito obrigado, boa noite. Eu que tenho a agradecer aqui essa conversa tão agradável, o espaço para poder divulgar as ações do plano, aproveitar e convidar as pessoas para participarem, tem todo um processo aí até agosto. Nós temos o site da Prefeitura, então quem quiser ter mais informações é só acessar o site, tem um botão Plano Diretor Participativo, ali tem o calendário, informações, legislação, enfim, está tudo ali e qualquer dúvida a gente também está à disposição na Secretaria. Bom, obrigado, boa noite. Otávio, obrigado também pela participação. Eu que agradeço, Leandro, secretária, muito obrigado pela presença também, parabenizando desde já pelo trabalho e desejando muito boa sorte. Agradeço. Êxito total nessas iniciativas tão bacanas aí que a gente pôde discutir hoje. E Leandro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Obrigado. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.